Meu nome é Inês Amorim da Silva. Nasci no dia 21 de janeiro de 1941, em Garanhuns, Pernambuco. Meus avós paternos eram Colimério Ferreira Ferro, Maria de Oliveira Ferro, e os avós maternos eram Clarindo Corrêa de Amorim e Cecília Moraes Amorim. O meu avô materno era descendente de português, né? E era fazendeiro, morava em Cacimbinhas. E meu avô paterno morava no sertão de Pernambuco, lá perto do Minador do Negrão, também era fazendeiro. E eu tenho lembrança, assim, que meu avô paterno morreu com 99 anos. A minha avó eu não conheci, porque quando eu nasci ela já havia morrido, né? E o meu avô materno faleceu com 80, um pouco mais de 80 anos. E a minha avó também faleceu velhinha também. Eu não tenho lembrança da idade, mas já era bem velhinha quando faleceu. O nome do meu pai é Isaías de Oliveira Ferro e a minha mãe é Laura Moraes Amorim. Bem, o meu pai, naquela época, quase não existia carro, né? Eles andavam muito a cavalo. E o meu pai, certo dia, foi a Cacimbinhas, num cavalo, né? E passando lá na rua principal, que é onde morava a minha mãe estava na porta e quando ele a viu, assim, apaixonou-se por ela, né? Aí, daí um tempo, o meu avô paterno, que na época os pais era quem pedia a mão da filha para o filho, né? Não tinha essa de chegar o namorado e pedir a mão da moça. Era o pai dele quem ia pedir o pai dela para casar. E depois eles casaram e ficaram morando. Lá na época eles foram morar em Brejão de Garanhuns, morar em Garanhuns também. E depois voltaram para Cacimbinhas. E aí permaneceram uma temporada lá. Depois meu pai foi transferido para Jitaí, que é aqui o município de Campo Grande, e depois aqui para Arapiraca. Inclusive, meu pai criava gado também, mas ele teve uma proposta essa empresa ferroviária que fez a estação ferroviária daqui para gerenciar um estabelecimento de alimentação, né, que vendia para o pessoal que trabalhava na empresa. Aí ele aceitou e vendeu o gado e tudo e foi trabalhar nessa empresa, né? Aí daí ele trabalhou, depois de Cacimbinhas, ele foi transferido aqui para o Jitaí, o município de Campo Grande, e por último transferido aqui para Arapiraca. Aí aqui ele aposentou-se e saiu da empresa. Nós éramos 8. Helena, Elza, Terezinha, Zezito, Geraldo, eu, Evônia e Cida, Maria Aparecida. Agora 13 já faleceram. Em infância eu passei uma parte em Cacimbinhas, outra no Jitaí e depois aqui em Arapiraca. O que eu lembro assim, era a casa dos meus avós, né? Que a gente morava próximo à casa deles. E assim, a gente gostava muito de ficar lá com meus avós. E assim, de brincadeira eu não tenho muita lembrança. As brincadeiras assim, a gente ia para a fazenda, ver o gado, ver tirar leite do gado, das vacas. E era assim, as brincadeiras eram mais indo para a fazenda. A história do padeiro era eu e meu irmão, quando nós morávamos no Jitaí. Aí a gente morava numa casa grande e tinha muita plantação em volta da casa, muita fruteira, muita coisa. E todo dia, e tinha um padeiro que fabricava o pão, e todo dia ele ia entregar o meu pai para o meu pai vender para os funcionários da empresa, né? Botar lá no empório que ele vendia.
Aí eu com meu irmão, a gente, vamos inventar uma cantiga com esse padeiro. Nós dois pequenos ainda. Aí a gente inventou uma cantiga. O padeiro, quando morre, vai para o céu com alegria. Perguntar a Nossa Senhora se no céu tem padaria. Leva bolacha no chapéu para vender no outro dia. Aí quando o padeiro ouviu, a gente, toda vez que o padeiro ia passando, a gente subia num pé de catingueira que tinha e ficava lá em cima nós dois cantando. Aí um cantava e o outro fazia, tinha um refrão que a gente fazia, que um dizia, o padeiro quando morre, aí o outro dizia, Aí os vai para o céu com alegria, e o outro fazia o refrão. E a gente fazia isso todo dia. Aí quando o padeiro observou aquela cantiga, aquela música, aí foi falar com a minha mãe. Aí disse, Dona Laura, eu acho que seus filhos estão tirando onda com a minha cara. Porque toda vez que eu passo com o pão, eles estão lá em cima num pé de pau, num pé de árvore, cantando uma cantiga sobre o padeiro. Uma música que eu nunca ouvi, que acho que foram eles que inventaram essa música. Aí a minha mãe também nunca tinha prestado atenção, que ela tinha outros filhos e os afazeres da casa e tudo, e ela não, e nós éramos bem pequenos, né? E ela nunca prestou atenção. Aí quando o padeiro fez a reclamação, ela me chamou e chamou meu irmão, e disse, a partir de hoje, se vocês cantarem mais essa cantiga, vai ver o que vai acontecer com vocês, né? Que batia, naquela época a gente apanhava, né? Era criada assim, tinha que andar na linha certa, bem correta, senão já viu, apanhava e ficava de castigo. Aí pronto, a partir daí ninguém cantou mais a música, a gente parou. A gente aprontava muito, nós dois. Eu tenho uma lembrança que, numa época, o meu pai trouxe a mim e ao meu irmão de trem. A gente nunca tinha andado de trem, né? E ele botou nós dois no trem e trouxe aqui para Arapiraca, para a gente conhecer. Que eu fiquei tão feliz, eu não esqueci nunca mais, que eu gostava de olhar a paisagem, quando o trem ia passando, eu ia olhando só os matos, as coisas que tinha, o gado que tinha na passagem, né? E isso eu não esqueci nunca, ficou gravado na minha memória. Aí ele trouxe e depois levou a gente de volta. E quando foi, com o passar do tempo, a gente veio para aqui, foi transferido para cá, meu pai. Depois que nós chegamos aqui, ele começou a plantar fumo também. Ele tinha um terreno lá no sítio Fernandes e começou a plantar fumo. E nós íamos muito para lá. Estudávamos no final de semana, a gente ia para lá, né? Eu cheguei aqui em Arapiraca com 8 anos. E eu e meu irmão, Geraldo, a gente brincava muito junto, que nós somos quase a mesma idade, né? A diferença só de 1 ano e meio. E então a gente ficava procurando ninho de passarinho, que eram as brincadeiras da época, pescando, que o riacho Tapirucaba passava no terreno do meu pai, e a gente ficava pescando também, brincando de pescar lá no riacho Tapirucaba. Tomando banho de açude, eram as brincadeiras da gente. E então brincar assim, de jogar pedra, de pular corda, essas coisas, né? Era na rua Esperidião Rodrigues. Era bem próximo ali onde é a Casa da Cultura. Nós moramos ali. E depois nós fomos morar nas Cacimbas, ali na Praça das Cacimbas, bem pertinho da praça. Eu sei que a casa, o meu pai botou até uma mercearia, vizinha à casa, na época, e a gente, assim, brincava mais em casa mesmo, porque meu pai e a minha mãe eram, assim, meio conservadores, eles não deixavam muito a gente sair para brincar na rua, nem essas coisas, né? A gente brincava mais em casa, dentro de casa mesmo. E eu mais próxima com meu irmão, que sempre a gente brincou junto. Eu lembro que a gente ficava ali esperando os passageiros, né? Ficava em pé para ver quem chegava, quem saía. E era só isso, ver o trem chegar, a gente gostava de ver. Ficava assim, dando volta por ali e só observando, eu e ele. Aí ele gritava, olha a cocada, eu dizia, olha a água fria. A gente saía caminhando, um atrás do outro, e ele gritando na frente, olha a cocada, e eu gritando atrás, olha a água fria. Era uma brincadeira e o povo olhava. E a gente morava perto ali, a estação, né? Ficava perto da casa que a gente morava.
E a gente sempre ia para lá, de vez em quando. Essas brincadeiras mesmo, de jogar pedra, de brincar de cabra-cega, que eram as coisas que existiam na época, né? De saltar corda. Eram essas brincadeiras que a gente sempre fazia. Cabra-cega, a gente vedava uma pessoa e, assim, dava uma volta rodando ela assim, e depois ela ficava procurando para encontrar, tocar um da gente, né? Dos que estavam participando da brincadeira. E a gente corria para... Porque quem fosse tocado ia ser o novo cabra-cega, né? Chamavam na época era de cabra-cega. E a gente saía correndo e era aquela brincadeira assim, a gente ria muito. A primeira escola que eu estudei, quando cheguei aqui, foi no Grupo Escolar Adriano Jorge, lá na Avenida Rio Branco, né? O prédio era praticamente quase como é hoje. Foi uma diferença, uma reforma pequena. E eu lembro, a professora que eu lembro bem é a Dona Diva Albuquerque, que era casada com um tio do meu esposo. E ficamos ali eu cresci, fui participar de show de calouros, que eu gostava muito de cantar, lá no Cine Trianon, depois no Cine Triunfo, e fui participar também de pastoril, quadrilha, essas coisas, eu participava, o povo era convidado e participava de tudo. O show de calouros era assim, eles anunciavam para quem cantava, gostava de cantar, né? Na época tinha, se o espírito não me engano, era Leninha, que cantava, eu, e tinha outras pessoas também, né? Outros jovens. E teve um período que eu cantei, fiquei em segundo lugar, né? A Leninha tirou em primeiro lugar e eu em segundo. Ganhei até um prêmio, que eu não me lembro nem o que foi na época. Era o Zé de Sá, né? Que organizava essas coisas, de show de calouros. Ficava cheio de gente lá era pago, né? A entrada. E ficava lotado de gente, o cinema, para assistir os calouros, né? Cantarem. A gente fazia inscrição, né? E quando era no dia, a gente ficava na plateia e ele ia chamando de um por um para cantar, né? Quando aquele cantava, voltava e ia o outro, né? Até terminar o show. Acho que eu devia ter uns 17 anos para 18 por aí. Quem fosse mais aplaudida, tirava em primeiro lugar. E assim sucessivamente, né? Era a plateia quem votava. Na época que a gente dançava pastoril, quem sabia cantar, aí eles pediam, a pessoa que estava comandando ali o pastoril pedia para a gente cantar, subir no palanque e cantar, né? E para ganhar dinheiro, não para a gente, mas para entregar para quem estava comandando, né? Para as despesas. E eu fui cantar a primeira vez, me chamaram, né? E eu subi no palanque e fui cantar, eu gostava muito de cantar, e quem primeiro subiu no palanque para me dar dinheiro, para botar. E na época eles pregavam o dinheiro assim na roupa da gente. Botavam um grampozinho e botavam o dinheiro. Foi o meu marido. Eu conheci, ele subiu, me deu até uma cédula, que eu não me lembro o valor, sei que era um valor alto na época. Foi quando eu conheci, né? E fui bem aplaudida. E depois a gente começou. Assim eu comecei a conhecê-lo melhor. A gente só namorou 2 anos depois. E naquela época a gente não saía, não tinha esse negócio de sair com o namorado, de ir para cinema, de ir para lugar nenhum. A gente ia, mas era acompanhado dos irmãos ou dos pais. E 2 anos depois eu fui conhecendo mais ele. A gente namorou durante 3 meses. Depois de 3 meses nós casamos. Era Antônio Nunes de Albuquerque. E a sogra era Audália Pereira Nunes. Mas quem criou meu esposo foi a tia dele, irmã do pai dele, era Dona Helena Nunes de Albuquerque. Foi quem criou ele. Ele foi morar com ela com 7 anos. Aí pronto, ela ficou até... Ele chamava todas as duas de mãe. Era mãe Helena e mãe Dora, que ele chamava. Ele era conhecido como Leone Nunes, né? Mas o nome de batismo era Leôndio Círio da Silva.
Ele era da família Nunes Albuquerque, não sei por que botaram esse nome nele, né? Quem foi registrado na época. Isso há mais de 70 anos, quase 80 anos. A família dele plantava fumo, né? Essa região toda aqui não tinha casa, era tudo plantio de fumo, casa de farinha, tinha uma casa de farinha aí onde é o Premê. Era bem grande e elas, quando tinha o plantio de mandioca, que era lá embaixo, aí traziam, quando estava boa de arrancar a mandioca, traziam para aqui, para a casa de farinha. Aí aqui ela chamava, tinha os trabalhadores, as pessoas que descascava a mandioca e botava para moer, né, na casa de farinha. Aí daí fazia farinha aí. Aí mesmo ele tinha que chama forno, né? Para assar, torrar a farinha, né? E o pessoal fazia isso. E eu ia muito para lá olhar. Eu gostava de ver o povo trabalhando, como era que fazia, né? Mas era aí, bem aí onde tem o Premê. E eles viviam assim, do plantio de fumo. Tinha gado também, mas era pouco. Era sempre mais, era fumo. Aí ele foi lá em casa, pedir falar com meu pai, né? Naquela época era aquela seriedade muito grande, e ele foi meio nervoso, mas pediu a mão, a minha mãe em casamento, meu pai aceitou. Aí pronto, a gente com 3 meses de namoro, a gente casou. Eu já vim morar aqui na Pedro Nunes. O casamento foi simples, né? Nós casamos na igreja, na antiga concatedral, né? Parece que foi o padre Antônio Lima. Nós morávamos lá nas Cacimbas. E lá a gente fez um almoço para os convidados, só a família dele, a minha. E foi feito o almoço para eles. A gente casou à tarde, né? E aí foi assim, foi simples. Os convidados foi Dona Diva, o seu Frozino, o Talvane, que é filho deles, Terezinha Luzia, e os pais dele, o seu João Nunes com a família, que é tio, e os pais dele, meus pais, assim, só a família mesmo. Meus irmãos, só a família mesmo. Graças a Deus, eu tenho uma família bem estruturada, e a gente tem uma união muito grande na família toda. Tanto a minha família quanto a família do Leone, com a gente. Nós somos praticamente uma família só. E a união é muito grande, de toda a família. Eu dancei quadrilha, carnaval, no Clube dos Sumicultores. Carnaval eu já estava casada, ia com meu esposo, para dançar lá no Clube dos Sumicultores, que a gente frequentava, nós éramos sócios e frequentávamos o clube. A gente ia a caráter, cada um vestia a roupa que queria, né? E não é como hoje, é diferente um pouco, mas era quase a mesma coisa. Ali, uma parte do comércio ali era residência, inclusive a minha sogra morava no comércio, naquela parte de baixo, né? Tinha muita residência por ali e era pequeno, o comércio era pequeno, né? E tinha a insinuante do menino, do marido da Cleonice, né? José Vital, e tinha poucas lojas. O crescimento foi imenso, porque antigamente Arapiraca era muito pequena. Quando eu vim morar aqui, era isso aqui, tudo era curral de fumo. E casa de farinha, que a minha sogra tinha uma casa de farinha aí onde é o Premê, mas era poucas ruas aqui. Aí depois foi crescendo, né? Com o passar do tempo, e a gente frequentava os bailes e tudo, a gente de vez em quando ia. E assisti também para calouros não, cantores, como alguns cantores que vinham para lá para o clube, a gente ia assistir, né? Agora era pago, os ingressos era tudo pago, era com ingresso. A gente pagava para poder assistir.
Moacir Franco, eu assisti lá. E outros cantores que eu esqueci também, mas vieram alguns cantar aqui em Arapiraca, na época. Depois eu estudei no Quintela Cavalcante. Do Quintela eu lembro, eu já estava casada quando eu fui estudar no Quintela. E eu lembro, tinha uma turma de amigas, ainda hoje eu tenho amigas também da época que estudei lá e lá na outra escola. Era a Ana Lúcia Magalhães. E tinha outras também, porque eu esqueci o nome. Mas era muito bom lá no Quintela também. Aí depois eu estudei no Colégio Bom Conselho, foi onde eu me formei, fiz o pedagógico. Aí foi quando eu já estava casada, foi quando eu fui fazer faculdade. Eu ia ensinar, né? Aí só fiz lecionar um mês. E depois eu desisti. Aí fui fazer faculdade. Eu fiz porque teve uma pessoa que achou que eu era incapaz, que eu não ia conseguir fazer uma faculdade, né? Então eu digo, eu vou mostrar que eu consigo, né? E quando eu fiz o primeiro vestibular, eu passei. E havia uma pessoa que tinha falado isso, que fez também e não passou, né? Eu digo, vou mostrar que eu vou em frente. Mas terminei só estudando um ano e tive que sair. E sempre eu liderava. Quando eu estudei no Quintela, eu era líder do Grêmio da época. A líder era eu, né? Lá no Bom Conselho também. E na faculdade também. Fizeram 4 pessoas, botaram o nome de 4 pessoas para votarem, para ver quem era o líder da classe, né? E quem ganhou fui eu também. Eu sempre fui danada. Inclusive, eu tive um professor que ele me desafiou. Ele disse, quem estudou, quem fez o científico vai conseguir passar na minha matéria, mas quem fez o pedagógico não vai conseguir passar. Aí eu me levantei, fiquei em pé e disse, olha, professor, vou lhe mostrar que eu vou passar na sua matéria. Eu fiz o pedagógico e vou lhe mostrar que eu passo. Porque eu achei aquilo uma humilhação para quem tinha feito o pedagógico, ele dizia uma coisa daquela, né? Aí ele calou-se, né? E eu passei na matéria dele. Teve também outro período, porque o povo, os estudantes que estudavam comigo sempre confiavam muito em mim, porque eu era aplicada, eu gostava de estudar, né? Então, às vezes eles filavam, alguém sentado do meu lado, aí dizia, Inês, aí perguntava, e eu baixinha, eu respondia a pergunta, sabe? E as pessoas sempre gostavam de mim porque eu era danada. E às vezes elas queriam saber de alguma... O professor explicava alguma matéria e a pessoa não entendia. Aí vinham pedir a mim, para eu pedir o professor, para repetir o que ele tinha ensinado, né? Porque ficava com vergonha, a pessoa ficava com vergonha de pedir e vinha pedir a mim. Eu prontamente, professor, por gentileza, dá para repetir esse assunto tal? Aí, professor, pois não, aí repetia, né? E sei que sempre fui assim. Estudei só um ano, mas fiquei doente, foi quando tive que parar. Deixei de fazer a faculdade. Teve 2 meses de nascido dele, faleceu. Aí criei 7. O primeiro foi Lenildo, médico, urologista. O segundo foi Mário Sérgio, ele é autônomo, trabalha com camarão. O terceiro foi Maria Helena, que era dona do Bar da Baixa. Maria Helena era fisioterapeuta e instrumentadora cirúrgica, mas só trabalhou um ano com os médicos. Depois saiu, foi montar aquele bar. Luciana é assistente social, Marcelo, que é jornalista. Tem a Patrícia, que é essa, mais nova, que está terminando a administração da empresa. E tinha o Luciano, que faleceu também, que era artista plástico. Aliás, ele era paisagista. Mas ele criava muita coisa, sabe?
Era muito criativo. Meu primeiro trabalho eu montei uma boutique e comecei a trabalhar, depois eu abri uma movelaria. Era ali perto da Praça Marques da Silva, bem pertinho, ali descendo para a igreja. Era Rosa Amarela Modas, o nome da boutique, e a movelaria era Big Móveis. Eu tinha funcionários, né? E eu administrava as duas. Aí eu mudei, que a Rosa Amarela era bem pertinho da praça, aí eu mudei mais para cá um pouco, para ficar pertinho da movelaria, né? Porque eu ficava nas duas. Tinha os funcionários, mas eu ficava nas duas. Eu fazia compras, vinham os representantes de São Paulo, de vários estados, eu fazia o pedido e depois recebia, e da movelaria do mesmo jeito. A movelaria eu vendia para todo mundo, né? Agora, da boutique, eu vendia mais roupa feminina. Às vezes, naquela época, a gente quase não tinha cartão de crédito, né? A gente vendia assim, só da confiança, né? Nem assinava nenhum documento e nem nada, era só anotava no caderno e vendia. E muita gente não pagava, né? Eu terminei até, vendi a uma pessoa, eu vendi umas joias, que eu vendia joias também, né? De ouro. E eu vendi a uma pessoa que morava no comércio, vivia no comércio. E ela, com o passar do tempo, ela não pagou, né? Eu mandei na época ela assinar uma promissória, que era um valor alto, e ela não pagou, e toda a vida eu fui danada, e eu, para não perder, cobrei muito e ela não pagou. Aí eu arrumei um advogado, botei ela na justiça, e sei que ela terminou pagando. Mas outros eu deixei para lá, né? Porque eram valores menores e eu terminei perdendo. Aí vendi a boutique e vendi a movelaria, acabei tudo. A gente vendeu tudo e aí meu esposo comprou 3 barcos de pesca lá no Peba. Aí depois ele vendeu um barco, ficou só com 2, pescando camarão. Ele pescava, mandava os pescadores, trabalhavam, e ele ficava lá para, quando chegava o barco, né? Pesarem o camarão e tudo. E o meu filho, o Mário Sérgio, levava para Paraíba, já tinha a clientela certa lá, para Caruaru, Recife, já tinha os clientes certos, era só levar e entregar. Aí depois ele terminou vendendo, a gente teve um prejuízo muito grande também, que ele vendeu, o Mário Sérgio vendeu duas cargas de camarão lá para um frigorífico lá na Paraíba, e a mulher deu os cheques, e depois começaram a voltar os cheques, ele foi lá, quando chegou lá, ela tinha desaparecido, ido embora, ninguém soube informar para onde. Foi um prejuízo muito grande que nós tivemos na época. Viemos para cá, o meu filho, o Mário Sérgio, continua vendendo, ainda hoje, né? Ele compra lá dos pescadores, dos donos de barco e vende. Ele tem a clientela dele. E nós viemos para cá, e aqui ele também aposentou-se, eu também me aposentei. Tem um cemitério onde hoje é a Concatedral. Era ali um cemitério. Foi na época que eu fiquei doente. Foi quando o pessoal começou a cavar as covas, né? Mas era tudo enterrado no chão. E era uma poeira muito grande. E eu sempre estava aspirando aquela poeira que era perto da minha loja, né? A minha loja era ali quase em frente. A loja é a boutique. E foi quando eu peguei uma virose e fiquei doente. Aí tive Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré. E aí pronto, eu fechei tudo. E com um ano depois eu me aposentei, porque eu fiquei quase inválida. Mas eu lutei muito, hoje estou caminhando ali de muleta, mas lutei muito para não ficar, porque quando eu comecei o tratamento, o médico disse que eu podia ficar paraplégica. Mas eu digo, eu não vou ficar paraplégica, eu vou batalhar e vou conseguir caminhar. E consegui. Fiz muito tratamento e graças a Deus consegui. Essa luta, na época, eu passei 5 meses em Maceió. Na época, o meu filho fazia o 2º ano de medicina, o Lenildo.
E eu passei em Maceió fazendo fisioterapia diariamente. E depois, com o passar do tempo, eu voltei para aqui. Depois eu fui para Recife, depois fui para o Rio de Janeiro. Foi quando o Lenildo já tinha se formado, já estava no Rio de Janeiro, fazendo residência médica. Aí eu fui para o Rio, passei uma temporada lá, em tratamento também. Depois fui para São Paulo e voltei para aqui. E graças a Deus estou viva. 33 anos de batalha, de luta. Teve um AVC, passou 2 anos, e depois ele foi internado. A gente botou um cuidador quando ele teve o AVC para cuidar dele, mas ele não queria, só queria o Luciano. Aí depois que o Luciano faleceu, com 2 meses depois, ele começou a ficar cansado. Aí o Marcelo, a gente ligou para a SAMU e vieram, levaram para o hospital regional. E lá entubaram ele, que ele tinha DPOC e tinha enfisema pulmonar, porque ele fumou muitos anos, né? E aí, com 12, 13 dias depois, ele faleceu. Ele era uma pessoa muito alegre, assim, era calmo, era muito tranquilo. A gente gostava muito de ir para a fazenda do Lenildo, que ele fabricava cachaça breja dos bois, né? E o Leão era quem tomava conta lá, administrava. E a gente sempre, eu estava indo para lá também, e lá era muito bom, ele era uma pessoa tranquila demais, muito, assim, muito comunicativo, muito bom. As lembranças que eu tenho dele, que eu é que era mais durona, mas ele era, assim, muito tranquilo. Eu gosto muito de ler e escrever, desde pequena. Mas depois do falecimento dos meus 3 filhos, e depois do meu marido, eu parei de escrever. O primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui. Eu comecei a escrever, eu fazia parte do Centro Espírita André Luiz. Eu comecei a escrever lá, fazer poesia, em 2005. Aí foi na época, quando eu lancei esse livro, aí fui convidada pelo Cláudio Olímpio para fazer parte da Academia de Letras, da Cala, né? E eu entrei para a Cala e fiquei durante muito tempo. Eu escrevi em 2005 e saí agora, tem mais ou menos 1 ano que eu saí da Cala. E o segundo foi esse aqui. Histórias que eu vi contar. Isso aqui tem histórias, uns contozinhos pequenos, de histórias do Lampião, que o meu pai contava, né? E depois eu tinha uma vaga lembrança, depois aos poucos eu fui me lembrando assim e fui escrevendo uns contozinhos pequenos, e poesias também, né? A solidão levou minha alegria, e tudo em mim era dor angustiante. Afugentar a dor e a nostalgia, em vão tentava a cada instante. A quem dedico então minha canção, se não ao vento frio e à ventania? A angústia e o tédio se extinguirão, em meio à vã tristeza e à alegria. Do pranto sem consolo a incerteza, fez da angústia um resto de ilusão. Doce alegria sem a amarga tristeza, quem sabe, um sonho da imaginação. A cada dia nasce um fio de esperança, grande fonte inesgotável da razão. Brotando em mim, tua doce lembrança, sem ti restou-me a amarga solidão. Eu escrevi já depois dos que se foram. Quando eu perdi meus filhos e meu esposo, eu emagreci muito. E eu me isolei, eu fiquei praticamente depressiva, né? Aí comecei a tomar antidepressivo e fiquei em casa, só queria ficar deitada o dia inteiro. Eu para chorar, tenho dificuldade de chorar na presença do povo. Eu sempre choro quando eu estou sozinha no meu quarto, que vem as lembranças, eu choro. E fica aquela recordação e aquela lembrança, né? E aí foi um desses dias que eu tive aquela inspiração de escrever, de botar para fora o que eu estava sentindo, né? A dor que eu estava sentindo. Bem, eu só escrevia quando eu estava
assim, com inspiração. Se eu sentasse na mesa, pegasse o caderno para escrever alguma poesia, sem ter inspiração, eu não conseguia. Muitas vezes, na madrugada, eu acordava, assim, com aquela inspiração, né? Eu me levantava e escrevia. E aí foi sempre assim. Quando eu tinha inspiração, era que eu escrevia. E nesse momento de dor, talvez tenha sido, não sei se foi assim, eu querendo botar para fora, como diz a história, a dor que eu estava sentindo, né? No momento de alguma perda, de alguma coisa. E tem várias poesias aqui que eu escrevesse num momento desse, de angústia, de dor, que eu escrevia. Meu pai me dizia quando se ausentava: seja honesta e verdadeira. Assim me falava. Segui seu exemplo com honra e amor. Sou grata por tudo que ele me ensinou. Se o tempo voltasse, meu pai eu teria. Ele foi honesto, tinha grande valia. Mas a triste sorte do nada surgiu. Sem dó nem piedade, meu pai destruiu. Perdi meu herói, meu pai e amigo. Vi sua tristeza, seu corpo abatido. Entregue ao destino, calado sofria. Com serenidade, aos poucos morria. Aos 25 de agosto, ele me olhou. Com uma despedida, minha mão apertou. Minutos depois, seu corpo jazia. Meu pai, meu herói, já não existia. Ele faleceu, eu estava segurando a mão dele na época, ele morava bem aqui perto, e ele estava doente, já tinha ido a vários médicos, e inclusive para o Recife fazer uma tomografia computadorizada, que nem em Maceió tinha na época. E eu, antes de ele ir, ele segurado na minha mão, e daí a pouco eu notei ele soltando a minha mão assim. Aí quando eu olhei, ele estava falecendo, né? E naquela época, o povo era tradição do povo colocar uma vela na mão da pessoa que estava morrendo, né? Aí depressa eu pedi a vela, estava até o Jorge, meu cunhado, estava presente, e eu pedi a vela que levasse depressa que meu pai estava falecendo. E eu segurei a vela na mão dele, até quando ele faleceu. Quando eu lancei o meu primeiro livro, a Academia de Letras era ali perto já da Casa da Cultura. Aí quando eu lancei o meu primeiro livro, aí fui convidada pelo presidente, que é, no caso, o Cláudio Olímpio, me convidou para fazer parte da Academia de Letras, né? Aí eu fui participar. Passei durante muito tempo, desde 2005, que eu fazia parte da Academia de Letras. Aí depois eu lancei o meu segundo livro, eu já estava na Academia de Letras, já fazia parte. E continuei, agora o ano passado eu desisti, porque eu não podia, eu vivo doente, né? Sou uma pessoa que tem meus problemas. E eu, assim, praticamente não ia a reunião nenhuma, não praticava, não frequentava nada. Teve uma vez até que eles foram a reunião lá na fazenda, quando a gente estava lá, praticamente morando, eles foram para lá. Doutor Judá foi, Cláudio Olímpio foi uma turma para lá, né? Passar o dia com a gente lá e fez a reunião lá. E depois a gente veio para aqui e assim, eu parei praticamente de frequentar as reuniões, tudo, frequentar tudo. A gente fazia o encontro, final de ano assim, se reunia também. A gente fazia o encontro da turma toda da academia. Mas aí depois eu disse: olha, Cláudia, eu vou sair. Porque eu tenho os meus problemas, sinto muita dor e tudo, não posso estar saindo para ir para reunião e tudo. Aí ele não queria, nem ele nem doutor ajudar, né? Queria que eu saísse. Eu disse: não, mas eu assim, eu deixo lugar para outra pessoa, assim, mais jovem do que eu, que possa fazer história também lá na academia, né? Aí saí. Mas ele sempre, assim, o Cláudio às vezes vem aqui, sabe, conversa comigo, me faz uma visita. Eu já fui 2 vezes lá em Doutor Judá,
Ele convidou para ir para a chácara dele, a gente passar o dia lá, que é muito amigo da gente também. E foi muito bom o período que eu passei lá. Lá era sempre assim, a gente tinha reunião e se fosse o lançamento de um livro de alguém, a gente ia. E então fazia as reuniões também em períodos diferentes. A gente fazia até no Clube dos Filmicultores, a gente fazia reunião, ia para lá, se reunia a turma toda, né? Almoçar lá e tudo. A gente sempre, assim, de vez em quando saía para se reunir. E fazia reuniões também lá na Cala mesmo. O presidente falava, o doutor Judá falava, sempre incentivando. Nós éramos em torno de 39, 40 pessoas por aí. A minha cadeira era 39, eu substituí a cadeira do doutor Edler Lins. O doutor Edler também era muito amigo da gente. E eu tenho esse certificado esse diploma de quando eu frequentei a academia, frequentava. Eu era espírita, né? Passei uns 15 anos ou mais no Centro Espírita André Luiz. E depois eu saí. Assim, depois que eu fiquei doente, era muita dificuldade para mim, para passar muito tempo lá sentada e tudo. Aí, dificilmente eu vou lá, eu frequento. É ali nas Cacimbas. Eu frequentei o Companheiros de Emmanuel, que é ali também na rua daquele colégio, como é? Na Estudante, né? Tem o Companheiros de Emmanuel, depois eu fui para o André Luiz. Aí fiquei durante uns 15 anos, fiz parte lá do grupo e depois eu saí. E a gente até hoje, continua, a gente fazia toda quinta-feira, a gente arrecadava em supermercado, quando tinha aquelas verduras que eles já não vendiam, eles doavam, e a gente, carne também, nos açougues, onde fosse, e para fazer sopa, para doar para as famílias carentes. E então, a gente toda quinta-feira ia para lá, fazia aqueles panelões bem grandes de sopa, fazia aquela fila para receber a sopa. Aí a gente doava a sopa para eles levarem para casa, né? Ainda hoje é um trabalho muito grande e, assim, sempre fazendo o bem. O Centro Espírita sempre ensinou a gente a fazer o bem. Não tenho medo de nada, de nada. Eu acho que porque, na minha concepção, na minha maneira de ver, a gente reencarna. Eu sou espírita, eu frequento a igreja católica, a igreja evangélica, já fui, mas sou espírita mesmo e gosto. Eu acho que a gente é só uma passagem. A gente permanece um período lá e depois a gente renasce aqui novamente. Eu acredito. A gente sempre se reúne lá na casa de Evone, minha irmã. Aí vai a turma toda, a família. Uns vão tomando banho de piscina e a gente vai jogando baralho. Aí passa o dia inteiro jogando baralho, sentados 4. Aí eu jogo com meu irmão, sempre jogo com ele, Geraldo. Geraldo Amorim Ferro. Que tudo sou eu e ele. E a esposa dele joga com a minha outra irmã. Mas a gente passa o dia inteiro jogando. Eu tenho 12 netos e 7 bisnetos. Tenho Vanessa, que é filha de Lenildo. Felipe, que é irmão de Vanessa. Tenho do Mário Sérgio, é Bruno. Ele trabalha com o Mário Sérgio. Larissa, Jessirane e Guilherme. Tenho os filhos do Bruno. Yasmin, Larissa é Sara, Jessirane é Arthur. Pronto. O Guilherme não tem nenhum filho não, porque ele casou há pouco tempo. E tem Luciana, que tem a filha mais velha, Ellen Christian, tem Chayane e tem Clara. Ellen tem a Júlia, que é a minha bisneta mais velha, vai fazer 15 anos. E Chayane tem o Arthur. E tem Patrícia, que é a mais nova. Tem Júnior. Priscila, que o filho é empresário, que ela é empresária também.
E tem o Gustavo também, meu neto. E o Júnior tem Lucas e Isabelle, são crianças ainda. E a Priscila tem o Pedro. Pronto, essa é a minha família. Se fizer qualquer coisa assim que não seja do meu agrado, eu dou logo um recado. Boto logo, ó, ali na ordem. Como eu fui criada, eu criei meus filhos, né? Sempre procurando estudar para ser alguém e sempre no caminho certo, sendo honesto, né? Gente honesta, gente direita, para mim é o essencial. É a pessoa ter honestidade, né? Bem, eu quero ser lembrada, principalmente por a minha família, por uma pessoa honesta que sempre ensinou o caminho do bem, uma pessoa decente. Eu sempre ensinei os meus filhos a serem honestos, a serem corretos. E eles, lembrando de mim dessa maneira, para mim já está bom. Eu era também meio enérgica, era não, ainda hoje sou. Mas eu sempre procurei encaminhá-los no caminho do bem. Eu era enérgica quando eu via qualquer coisa em adolescentes que faziam coisinha errada, epa, não é por aí não, é por aqui. Aí tinha que seguir o que eu queria. Eu sou a guerreira que sou, agradeço a eles. Porque se não fosse eles, eu também tinha me acabado. Tinha morrido há muito tempo. Mas eles me deram muita força também. E eu também, para não deixá-los assim, para baixo, dizer assim, ah, minha mãe está depressiva, eu sempre lutei para, assim, dar o meu melhor. Para minha família, para os meus amigos, para todo mundo, né? Eu sempre batalhei por isso. E ainda hoje batalho. Não sei se eu contei o que devia contar, tudo, mas achei muito bom, porque tem muita história para ser contada aqui em Arapiraca, né? Eu, apesar do tempo que moro aqui, eu moro há 70 anos, mas eu me envolvi mais com outras coisas, com estudar, escrever, ler, não sei o quê. Agradeço a vocês, a todos vocês, que para mim foi uma honra muito grande tê-los aqui, e para mim foi ótimo.